Então eu peço para vocês no chat ali, né? Peço para vocês no chat ali, coloca o teu presente ali, que depois eu uso para atualizar a lista de chamada, tá bem? Só ir lá e escrever presente, por favor. Maravilha. Tá, daí conforme o pessoal for chegando, eles vão entrando aí, a gente vai dando esse toque para eles marcarem a presencinha, tá? Pessoal, eu sei que hoje é sexta-feira, né? Todo mundo tá cansado da semana, então eu vou fazer a aula da maneira menos cansativa possível, tá? Dura em torno de 1 hora e 10 no máximo, o tema de hoje, tá? E então nós podemos aí abrir para dúvidas e intervenções se não tiverem feito antes. Fique à vontade. Bom, no último encontro nós vimos alguns aspectos introdutórios e nós vamos continuar daí agora falando também ainda de alguns aspectos novos, né? Que vocês precisam dominar para que a gente entenda a matéria na sua completude. O primeiro assunto da noite, sejam bem-vindos quem está chegando agora, tá? Lembra de marcar presente ali no chat, por favor. Quiser mandar um super chat também, não tem, né? Mas tá bom, beleza. Ó, o primeiro tema da noite, então, são os fundamentos do direito internacional público. Basicamente, a pergunta é a seguinte, que se coloca. Por que ou o que justifica que entes soberanos obedeçam normas de direito internacional? De onde vem essa força do direito internacional? Basicamente é isso. A primeira teoria que a gente aborda é a teoria voluntarista. Tá? Na teoria voluntarista, se explica o seguinte, que o direito internacional ele tem como fundamento a vontade, o consentimento dos estados soberanos de se submeterem a um regramento internacional. Então, a teoria voluntarista, como o próprio nome ajuda, ela é baseada no consentimento dos estados soberanos. No entanto, essa teoria ela não escapa de críticas, porque os críticos da teoria dizem o seguinte, olha, quer dizer então que se amanhã os entes soberanos e organizações internacionais não quiserem mais que exista o direito internacional, ele desaparece, ele deixa de existir, ele perde a sua força cogente? Claro que a resposta é não. Então essa é a primeira teoria voluntarista com essa crítica que é colocada. A segunda teoria é a teoria objetivista, ou objetiva, que estabelece que a par do consentimento dos estados, o direito internacional só existe porque ele é um conjunto de princípios e regras organizado para reger esse tipo de relação jurídica, colocando como maior ênfase, com maior importância, o ordenamento jurídico e desprezando a vontade dos entes soberanos. Essa teoria também não escapa de críticas, porque quem cria esse ordenamento? Não são os próprios estados e organizações internacionais? E outra, desaparecendo esse ordenamento, desapareceria, será? Só um instantinho. Desaparecendo esse ordenamento, também desapareceria o direito internacional?
Me parece que não, porque a vontade dos estados pode dar seguimento ao direito internacional, inclusive criando novas regras. Então, para que a gente possa retomar, na teoria voluntarista, o que predomina é a vontade dos estados soberanos em criar ou conviver sob regras de direito internacional. Na teoria objetivista, o que predomina é a existência de um ordenamento com princípios e regras, deixando de lado, então, o consentimento e a vontade dos estados. Como nós percebemos, tanto uma teoria quanto outra não respondem, não dão conta da questão como um todo. Concorda? Então, a doutrina mais moderna de direito internacional, o que ela faz? Ela sintetiza essas duas teorias e cria uma espécie de teoria mista, segundo a qual a vontade dos entes soberanos cria o ordenamento jurídico internacional que limita a atuação desses mesmos entes e, inclusive, lhes impõe obrigações. Então, essa é a síntese que nós fazemos de uma vontade que cria o direito internacional e esse direito internacional depois limitando a própria vontade dos estados. Tá bem? Então, essa é o enfoque que nós damos com relação aos fundamentos do direito internacional público. Tudo ok com essas informações, turma? Como sempre, eu repito, vocês fiquem sempre à vontade para perguntar, para pedir para repetir, eventualmente até para ditar alguma parte disso que está sendo dito para vocês. Pois bem, se não houver nenhuma observação, vamos adiante. Superado essa ideia sobre os fundamentos do direito internacional, nós falaremos agora rapidamente sobre uma remodelação, sobre uma nova formatação do conceito de soberania. Tá? O conceito de soberania hoje, contemporâneo, ele é um conceito que deixa de ser absoluto. Aquela soberania absoluta que nós já vimos no caminhar histórico da humanidade, no desenvolvimento dos estados, dos países, esse conceito absoluto ele perde força, já que agora a soberania acaba sendo mitigada, ela acaba sendo relativizada. Eu não me lembro se foi aqui nessa turma a pergunta. Só um instantinho, pessoal. Isso aqui é um recado importante para nós. Um aviso. Na segunda-feira à noite, a partir das 19h30, nós temos uma aula magna com o professor Ricardo Alonso, tá bem? Então, vocês estão convidados aí na segunda-feira, a partir das 19h30. Tá? Os meios de acesso serão disponibilizados e vocês vão chegar lá na aula virtual que ele vai proferir, tá? Mas retomando, então, esse conceito de soberania moderno, contemporâneo, ele admite algumas mitigações. E eu dizia assim, no último encontro, houve uma pergunta assim, não lembro se foi nessa turma ou na outra. A ideia dos tratados internacionais serem submetidos ao escrutínio do poder legislativo, né? Isso não coloca em xeque um conceito de soberania absoluto e tudo mais? Em certa medida, sim. O que eu quero que vocês entendam é que hoje o direito internacional público ele influencia a produção do direito interno. Então, o que acontece no âmbito do direito internacional público, tratados e convenções, eventualmente influencia aqui dentro do nosso direito. Tá?
Isso numa questão jurídica. Se você pensar numa questão econômica, eu trago como exemplo a crise de 2008. Ela acarretou um efeito cascata em vários países do mundo, né? A crise econômico-financeira. Um país bastante afetado na Europa foi a Grécia. E a Grécia precisou pedir dinheiro emprestado junto aos seus vizinhos aí, componentes da União Europeia. E notadamente, especialmente a Alemanha, né, os países mais ricos daquele continente, impôs, junto com outros colegas da União Europeia, algumas medidas que deveriam ser observadas pela Grécia para que essa ajuda financeira e econômica chegasse, como, por exemplo, diminuir gastos públicos. É aquilo que é conhecido como política de austeridade. Então, veja, em razão de motivos econômicos, eu tenho um Estado estrangeiro no modo de organização de um outro Estado. Tá? E isso acontece não só na relação entre Estados, mas também quando você pensa em instituições multinacionais, supranacionais, como o Fundo Monetário Internacional. Ele também, para emprestar dinheiro, para oferecer ajuda, socorro econômico, financeiro, ele pode exigir, sim, algumas condicionantes que, em certa medida, estão relativizando, né, a soberania daquele Estado que está pedindo o dinheiro. Então, esse era basicamente essa ideia sobre uma nova soberania. Tá? É nota característica do mundo contemporâneo tudo ser mais fluido, né? Não haver tantos valores absolutos como no passado. Beleza. Aí nós estamos falando aqui de pessoas que atuam no direito internacional público, assim assados, celebram tratados, e nós precisamos entender quem são essas pessoas que atuam no direito internacional público. Pois bem, eu tenho de um lado os sujeitos internacionais. Os sujeitos internacionais são os estados soberanos e as organizações internacionais. Vocês vão achar nos livros, quando se refere à organização internacional, que elas são chamadas de orgs, organizações internacionais. Bom, então esses sujeitos internacionais, estados e organizações internacionais, possuem personalidade jurídica de direito internacional público. Repito, os estados e organizações internacionais são sujeitos, possuem personalidade jurídica de direito internacional público e capacidade jurídica para celebrar tratados internacionais. Portanto, que pode ser parte em tratados internacionais somente os estados e organizações internacionais. Nesse aspecto, os estados possuem personalidade jurídica originária, por uma questão óbvia, e as organizações internacionais possuem personalidade jurídica derivada. Por quê? Porque são os estados que criam as organizações internacionais, né? Elas não se criam do nada. Então, repito, os estados possuem capacidade originária e as organizações internacionais capacidade derivada, mas ambos podem celebrar tratados. Então, esse é o grupo dos sujeitos internacionais. Ao lado desse grupo, atuando internacionalmente, eu tenho os atores internacionais. Atores internacionais. Que são eles? Os estados, novamente, organizações internacionais, novamente. Então, aqui eu faço uma pausa.
Você percebe, então, que os estados e organizações internacionais, pela sua importância, eles são tanto sujeitos internacionais, quando celebram acordos, tratados, e também são atores internacionais, quando atuam internacionalmente, mas não celebrando tratados. Por exemplo, quando um Estado soberano mantém correspondência com a sua embaixada localizada em algum outro país estrangeiro. Essa é uma atuação não de sujeito, essa é uma atuação de ator internacional. Bem, então, voltando. Atores internacionais, estados, organizações, empresas multinacionais, agora acho que é mais comum chamá-las de transnacionais, organizações não governamentais, na última aula eu dei o exemplo do Greenpeace, e pessoas físicas. Pessoas físicas também atuam internacionalmente. Por exemplo, quando celebram um contrato de compra e venda de um produto que vem de um outro país. Né? Por exemplo, compra lá na AliExpress, vem lá da China. A gente não pode negar que essa é uma atuação internacional. Embora de pequeno vulto, não é? Mas não deixa de ser. Ainda sobre os atores. Os atores internacionais, eles não possuem capacidade para firmar tratados. Tá? Eles atuam sempre de forma fora dos tratados, fora do direito dos tratados. Inclusive a matéria do próximo encontro. E também os atores internacionais, na imensa maioria dos casos, eles não têm capacidade para peticionar perante uma corte internacional. Exceto nos casos de cortes de direitos humanos, onde é cada vez mais comum que pessoas de carne e osso, pessoas naturais, peticionem. Dei o exemplo também no último encontro da Corte Europeia de Direitos Humanos, que admite petições feitas por pessoas naturais. Mas uma pessoa natural, uma pessoa física, que faz, por exemplo, uma compra dessas que eu comentei a título de exemplo, e o produto não vem, ou vem com defeito, ela não vai peticionar, por exemplo, perante a Corte Internacional de Justiça, né? Porque ela não tem capacidade para tanto. Só estados e organizações internacionais é que podem. Tudo ok até aqui com essas informações? Tudo jóia? Professor, Tá. Pois não. eu me perdi na parte do conceito da soberania lá, que fala que ele não, que tem um mitigado, um sentido mitigado. Certo. Essa soberania mitigada, quer dizer, relativizada. Já houve tempo no qual o Estado fazia o que achava melhor dentro do seu território, sem intromissão de nenhuma organização internacional ou mesmo de algum outro Estado soberano. Intromissão aqui não no sentido pejorativo, né, mas sem interferência externa. Conforme as organizações internacionais foram se desenvolvendo, a ONU foi criada e foi ganhando força, as próprias relações entre os estados passaram a ser de mais dependência de um com relação ao outro, nós vemos sim que existe aquele conceito absoluto, ele foi abandonado. Hoje nós vemos um conceito mais relativo. Ora, nós não temos aí, por exemplo, o mundo todo opinando sobre a Amazônia, né? Porque é um tema perdão, é um tema que gera preocupação global. A mesma coisa, direitos humanos e o respeito aos valores da pessoa humana. Portanto, isso acaba proporcionando que organizações internacionais ou mesmo outros estados soberanos possam se alçar ao direito, não é?
de se intrometer em determinadas políticas, no nosso caso brasileiro, da nossa política ambiental. Certo? Será que ficou mais claro agora, turma? Ok. Então vamos lá. Com isso, então, nós já conversamos hoje sobre os fundamentos do direito internacional público, sobre a remodelação do conceito de soberania e o que são sujeitos e atores internacionais. Pois bem, o próximo passo do nosso encontro é entender a relação entre o direito internacional e o direito interno, na eventualidade, inclusive, de conflitos entre esses dois ordenamentos. Tá? Bom, as normas de direito internacional público, elas são elaboradas pelos estados e pelas organizações, né? E elas são concebidas, em regra, para gerar efeitos com relação a esses sujeitos, estados e organizações. Nós precisamos entender até que ponto e por que uma norma elaborada internacionalmente venha a surtir efeitos dentro do direito brasileiro. Eu acredito que para todos nós essa é uma constatação bastante clara, né, que o direito internacional influencia o direito doméstico. Exemplo clássico e muito fácil de lembrar. A ideia da prisão civil do depositário infiel. Então, no nosso ordenamento, havia duas formas de prisão civil, não é isso? A de alimentos, que permanece, que continua, e a do depositário infiel, não é? Que é o instituto de direito civil, de direito das obrigações. Com o advento do Pacto de São José da Costa Rica, a prisão civil do qual o Brasil é signatário, né, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, a prisão do depositário infiel foi abolida do direito brasileiro. Então, veja, eu tenho aí um tratado internacional de direitos humanos, do qual o Brasil é parte, alterando a nossa legislação interna e fazendo desaparecer, não é? Revogando um instituto jurídico de prisão civil. Certo? Pois bem, para discutir essa influência, surgiram duas teorias. A primeira teoria é chamada de dualista, defendida por doutrinadores alemães, alguns doutrinadores alemães e italianos. Para a teoria dualista, direito internacional é uma ordem, direito interno é outra, e elas nunca se tocam, elas não conversam entre si. São duas linhas paralelas, não se cruzam. Portanto, nunca haveria um conflito entre uma regra internacional e uma regra interna, já que são ordens distintas. Essa teoria, ela é mais antiga e em certa medida, não corresponde à lógica do direito, da ciência jurídica, né? Porque o que acontece? Eu posso ter, segundo a teoria dualista, normas que são diametralmente opostas, convivendo no direito interno e no direito internacional. A título de exemplo, eu posso ter determinado Estado soberano que aplica a pena de morte, enquanto todos os pactos e tratados de direitos humanos celebrados de 1945 para cá são no sentido de abolir a pena de morte. Esse é um resquício de dualismo
no sentido de que uma ordem convive sem interferência com a outra. Tá bem? Essa teoria ela é um pouco mais antiga e depois ela foi combatida por uma nova teoria, chamada de monismo. O monismo, ele se afigura, ele se apresenta como mais lógico em termos de ciência jurídica. Porque para o monismo, tanto o direito interno quanto o direito internacional são parte de um mesmo bloco, não é? Você vê, fala bonito, né? Um bloco monolítico, é uma pedra só. O direito é um bloco só. E o direito internacional e o direito interno são apenas partes desse bloco. E como eles são partes de um todo, é aceitável que exista interseção entre ambos. E, eventualmente, conflitos. Não é? Pois bem, o monismo, que é mais contemporâneo, por assim dizer, o monismo, ele se subdivide. Eu já vou repetir tudo de novo, tá? Mas o monismo se subdivide num monismo chamado de radical, ou monismo com preferência pelo direito internacional, ou ainda monismo internacionalista. É defendido por Kelsen, tá? No sentido de que, havendo conflito entre a norma interna e a norma internacional, sempre a norma internacional deve prevalecer. Tá? E daí, para arrematar e eu volto, eu tenho o monismo nacionalista, ou monismo com preferência pelo direito interno. Esse monismo nacionalista, que é uma segunda vertente do monismo, é defendido por Hegel. Tá? Olha que dupla, né? De um lado Kelsen, do outro lado Hegel. E, trocando em miúdos, o monismo nacionalista estabelece o seguinte, olha, em conflito, ou havendo conflito entre uma norma interna e a norma internacional, a norma interna prevalece. Isso é uma explicação inicial. Então, veja, nós estamos falando de conflitos entre normas, ou da relação entre as normas internacionais e internas. Vimos que uma primeira teoria é o dualismo, que apregoa que cada ordem jurídica interna e internacional convivem separadamente, não se tocam, logo não pode haver conflito. Trouxemos alguns exemplos, inclusive contemporâneos, de que ainda há resquícios do dualismo, onde o ordenamento interno ignora normas do ordenamento internacional, justamente por prever que eles não se conversam, não se tocam. Muito bom. Depois nós temos a teoria monista. Como o próprio nome diz, direito internacional e direito interno são partes de um mesmo bloco, que é o direito como um todo. E assim sendo, é possível que haja eventuais pontos de influência e também pontos de conflito. Segundo, o monismo radical, ou monismo internacionalista, as normas de direito interno, melhor, as normas de direito internacional, devem prevalecer sobre aquelas de direito interno. Eu acredito que esse exemplo do depositário infiel é muito ilustrativo desse tipo de pensamento. Porque eu tinha até então a previsão, dentro do direito brasileiro, da prisão civil do depositário infiel, e a partir de então, nós tivemos uma norma internacional, externa, derrogando o Instituto de Direito
pátrio do direito brasileiro. Certo? Professor, eu não peguei essa parte que fala que o monismo se subdivide. Essa radical, internacional e eu não peguei esse conceito. Então, o monismo radical, ele é também chamado de monismo internacionalista ou monismo com preferência pelo direito internacional. É tudo a mesma coisa, são 3 nomes da mesma teoria. Certo? Ah, entendi agora. É radical, a minha voz não está saindo. Tá saindo, tô ouvindo, pode falar. Internacionalista e qual que é a outra? Com preferência pelo direito internacional. Show, obrigada. Beleza. Então, esse é o primeiro monismo defendido por Kelsen. Kelsen, pessoal, explica que haveria uma hierarquia superior das normas internacionais, por isso que elas deveriam prevalecer. Tá? Falando aqui sobre hierarquia, eu vou fazer uma perguntinha só para eu me situar e saber se eu trato desse assunto no próximo encontro ou depois de alguns encontros. Vocês já trataram em alguma outra aula sobre norma supralegal? Já ouviram falar disso? Pode falar no chat aí, eu abri o microfone mesmo, fica à vontade. Parece que o Aranão falou alguma coisa. Alguma coisa. Já tiveram uma noção. Provavelmente em direitos humanos. Professor, se a gente teve uma noção, se o senhor puder relembrar. Isso, não, nós vamos fazer uma aula só Porque disso. Eu não estou conseguindo lembrar, não sei se a galera aí está lembrando também. Tá, então eu vou dar um teaser agora e depois a gente faz uma aula só sobre esse tema. Beleza, valeu. Com o nosso direito internacional. Bom, então eu estou abrindo um parênteses aqui, falando ainda dentro do monismo internacionalista, tá bem? Kelsen, então, vislumbrou lá nos idos do início do século XX a teoria da hierarquia das normas, a pirâmide. Não é isso? Aí ele colocou as normas infralegais, e daí foi escalonando, não é? Infraconstitucionais, desculpa, e a Constituição no topo. Ótimo. De forma que as normas que estão hierarquicamente inferiores, elas devem buscar sua validade na norma superior, e assim vai até a Constituição. E quando ele criou essa tese, daí provavelmente ele deve ter se perguntado, mas a Constituição busca validade onde? E daí ele veio com a tese da norma hipotética fundamental, ou norma fundamental hipotética, que ela está hipoteticamente acima da Constituição. E é uma norma que tem um artigo só. Qual é esse artigo? Todos devem cumprir a Constituição. Então a Constituição achou validade. E para aí no nosso primeiro momento de estudo. Na sequência, quando nós vemos o monismo internacionalista, que prevê mais um grau de hierarquia, nós passamos a entender que a própria Constituição só tem validade quando ela conversa, quando ela está de acordo, quando ela obedece às normas de direito internacional. Daí você vai me falar, putz, professor, mas tem milhões de normas internacionais, eu tenho milhões de tratados. Sim, mas eu tenho um grupo, aqueles princípios que vimos na última aula, que são universais, né? Não agressão, a solução pacífica dos conflitos, autodeterminação dos povos, dignidade humana. Quer dizer, esses são valores universais. E esses valores universais que validam a Constituição dos Estados. Ótimo, tranquilo. Respondemos aqui por que o monismo do Kelsen dá preferência para a norma internacional, porque ela é hierarquicamente superior.
Falando de norma supralegal agora, aquele parênteses que eu havia prometido. Passou-se a perceber, nos ordenamentos, que os tratados de direitos humanos, eles são dotados de muita importância, porque eles encerram aquilo que tem de mais valor para a humanidade. A Constituição brasileira, ela recebeu uma emenda muito importante, vocês conhecem, que é a Emenda 45, de 2004, a reforma do Poder Judiciário, né? E a Emenda 45, ela inseriu um parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição Federal. Pois bem, esse artigo 5º, com o novo parágrafo 3º, promoveu uma mudança na nossa pirâmide normativa. Parágrafo 3º do artigo 5º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, só esses, que forem aprovados em cada casa do Congresso, por 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, isso aqui é igual a prova-emenda, não é isso? Serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, agora, eu tenho tratados internacionais recepcionados no nosso direito pelo quórum de emenda, sendo considerados emenda à Constituição. Exemplo, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Ou a Convenção de Marrakech, sobre acesso a pessoas com deficiência visual a obras e documentos. Tem esses 2 tratados que foram recebidos como se fossem emenda. Eles são considerados, o conteúdo deles é considerado emenda à Constituição. Aqui é ponto pacífico. É mera comparação. Eu pego o tratado e olho como ele foi recepcionado. Se ele foi recepcionado como emenda e for sobre direitos humanos, ele tem status de emenda. Embora ele não esteja no texto da Constituição, formalmente, ele é materialmente constitucional. E daí veio a pergunta: putz, mas e os tratados de direitos humanos que foram recepcionados pelo nosso direito antes dessa emenda, que foram recepcionados com forma de lei ordinária? Aí, inspirado numa teoria francesa, esses tratados que são de direitos humanos, mas não receberam quórum de emenda, passaram a ser considerados normas supralegais. Ou seja, estão abaixo da Constituição, porém acima de todo o resto do ordenamento jurídico. Está no meio termo ali. Certo? E por que isso é importante? Porque a partir de então, toda a produção legislativa brasileira passa por 2 filtros. O primeiro, o filtro da constitucionalidade, que esse, né, leis lá do juiz Marshall, nós já falamos em controle de constitucionalidade. Mas agora existe um filtro novo, que é o filtro das normas supralegais. Então, toda lei, ela tem que estar de acordo com a Constituição, sim, e tem que estar de acordo com os tratados de direitos humanos recepcionados no Brasil por quórum de lei ordinária. Quer dizer, e daí para encerrar esse pequeno parênteses, que agora eu tenho o filtro da constitucionalidade, uma norma pode ser considerada inconstitucional. Sim, óbvio. E eu tenho também o filtro da convencionalidade, quando a norma precisa estar de acordo com esses tratados internacionais de direitos humanos recepcionados com quórum de lei ordinária. Porque se essa lei não estiver de acordo, ela vai ser considerada inconvencional. O professor Valério Mazzuoli, que eu mencionei para vocês na última aula, é um dos pioneiros no Brasil dessa tese. Depois o STF encampou com o Gilmar Mendes,
com o Sepúlveda Pertence, né, os ministros, e nós temos hoje esse duplo filtro. Isso foi só uma visão geral, tá? Espero que tenha ajudado vocês a lembrarem. Fechamos, então, o parênteses. E nós voltamos aqui para as nossas teorias. Eu disse, então, já da dualista, não vou repetir. Disse da teoria monista internacionalista, ou radical. E daí faltou nós complementarmos o monismo nacionalista. Pessoal, no monismo nacionalista, a ideia que se coloca é a seguinte: olha, a Constituição filtra o que entra no ordenamento, o que vem de fora e entra no ordenamento brasileiro. A convencionalidade é um bom exemplo. E assim sendo, o que entrou no direito, no ordenamento interno, é porque é de interesse daquele Estado soberano permitir entrar, né? Lembra que o Estado ele é soberano e ele se submete aos tratados que ele achar que deve. Nada pode ser imposto a ele. Como o Estado fez esse filtro, eventual conflito entre o direito interno e o direito internacional resulta na prevalência do direito interno, que é mais consentâneo com os interesses daquele Estado soberano. Claro que isso deve ser visto com algum cuidado para não gerar abusos, não é? Para não gerar abusos. Soberania, lembra, ela não é absoluta mais, ela é relativa. Talvez você esteja se perguntando agora o seguinte: o Brasil adota qual das teorias? O Brasil é dualista? O Brasil é monista nacionalista? Ou o Brasil é monista internacionalista? Bom, o Brasil tem uma atuação meio bipolar. Quando interessa, ele é dualista. Simplesmente ignora determinadas regras internacionais. Quando é mais conveniente, ele é nacionalista. Embora leve em consideração a norma internacional, ainda prevalece a norma interna. A única certeza que os doutrinadores extraem da atuação brasileira nesse aspecto é que nós não somos monistas internacionalistas. Sempre a tendência do Brasil é dar preferência para as próprias normas. Embora você vá encontrar numa série de tratados, na imensa maioria deles, um artigo no tratado dizendo assim: o Estado parte não pode invocar direito interno para eximir-se das obrigações desse tratado internacional. Quer dizer, já é uma cláusula de segurança. E aí, se o Estado soberano, mesmo sabendo disso, foi lá e quis ser parte do tratado, ele tem que aceitar não usar o próprio direito para eximir-se de cumprir obrigações que ele assumiu internacionalmente. É uma válvula de segurança, né, que o direito internacional público moderno criou para evitar justamente eventual abuso dos Estados soberanos. Como é que nós estamos até aqui, juventude? Tá. Eu vou sempre considerando o silêncio como tudo ok, tá? Tudo certo, professor, pode continuar. Pode continuar, né? Essa didática continua show, né? Vocês perceberam que só melhorou, né? De lá para cá. Agora nós entramos, então, no tema principal da nossa aula, que são as fontes do direito internacional público. Turma, quando nós falamos de fontes do direito, eu estou aqui estudando junto com... Nós temos agora 17 pessoas na sala, 17 decanos do curso de Direito, né? 17 pessoas que já ouvem falar de fonte do direito há muito tempo e que dominam esse assunto. Então, nós vamos aqui só nos ater àquilo que é peculiaridade do direito internacional, tá bem?
porque o tema fonte do direito vocês já conhecem, então não há por que a gente ficar repetindo. Pois bem, a lista das fontes, o rol das fontes de direito internacional público, está prevista num documento internacional. Isso porque, só para confirmar aquilo que nós dissemos no último encontro, que é a tendência do direito internacional se desenvolver em documentos escritos. Então, as fontes do direito internacional têm que estar presentes num documento escrito. Qual documento é esse? É o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Estatuto da Corte Internacional de Justiça. O que é esse estatuto? Nada mais é do que o documento internacional que criou a Corte Internacional de Justiça. Né? Eu gosto sempre de fazer o paralelo. Tem o TPI, que é uma corte penal internacional, e a Corte Internacional de Justiça, que é uma corte civil, para assuntos relacionados à responsabilidade civil internacional. Ótimo. O artigo 38 do Estatuto traz o rol das fontes. E daí ele divide. Ele e a doutrina, né, dividem. Eu tenho fontes primárias, as mais importantes, e fontes auxiliares. Como o próprio nome diz, tem a sua importância no intuito de ajudar a interpretação do direito internacional público. Vamos às fontes primárias, então? Então vamos. Fontes primárias. A primeira delas, convenções e tratados internacionais. E aqui, quando eu falo convenções e tratados, poderia também falar pactos, acordos, porque nós vamos ver depois que a nomenclatura ela varia muito e ela é mal empregada. Mas aqui a gente pode ficar com convenções e tratados internacionais. Nós, quando estudamos aqui o direito brasileiro, o direito civil brasileiro, e até antes mesmo de entrar na faculdade, nós já conhecemos um dito popular, um jargão, que é assim: o contrato faz lei entre as partes. Para o direito internacional público, a ideia é semelhante. O tratado internacional faz lei entre as partes. E pouco importa se eu estou falando de um tratado de alcance global, como, por exemplo, os tratados da ONU, se eu estou falando de um tratado de nível regional, por exemplo, do Mercosul, da União Europeia, ou se eu estou falando de um tratado bilateral entre Estado A e B, que acerta a tarifa aduaneira dos países. Tá? Sempre o tratado, desde o mais amplo até o mais restrito, ele tem força normativa. Força normativa. Porque o que acontece? Se surgir uma controvérsia no tratado global, é justamente no texto do tratado que eu vou procurar a solução para controvérsia, no texto escrito. Se é aqui do Tratado do Mercosul, eu vou lá no documento e procuro a solução para controvérsia, e assim por diante. Então, tendo em vista que nós estamos vivendo uma tendência de objetivização do direito internacional, de predominância do tratado escrito, é consequência lógica que o tratado seja a principal fonte do direito internacional. Significa o quê? Que o tratado cria direitos e deveres, basicamente. Tá? Depois nós vamos ver, né, que além de criar direitos e deveres, eu tenho protocolos adicionais que trazem explicações sobre conceitos que estão nos tratados. Do mesmo jeito que nós temos aqui, por exemplo, no Estatuto do Desarmamento, eu tenho lá uma parte conceitual, né? No Código Florestal, eu também tenho uma parte conceitual. Isso também pode acontecer num tratado internacional. Claro que o tratado escrito,
ele traz mais segurança jurídica. Essa tão sonhada segurança jurídica, não é? Então, essa é a primeira fonte, o tratado internacional. A segunda fonte que nós precisamos conversar é o costume internacional. Pessoal, aqui também não vou ficar explicando para aluno de 5º ano o que é costume jurídico, né? Porque nós já sabemos que o costume é criado, ou melhor, ele tem por base 2 elementos. Um elemento objetivo, que é a repetição de uma conduta, a reiteração de uma conduta. Desculpa, tá vindo um barulho aí, às vezes eu me perco. A reiteração de uma conduta. E um elemento subjetivo, que é a crença de que aquela conduta reiterada é juridicamente exigível. Tá certo? Então, aqui a ideia é exatamente igual àquela dos costumes que nós temos no direito interno, com a ressalva de que o costume internacional já foi a principal fonte do direito internacional público. Porque antes mesmo do surgimento da escrita, as comunidades, os estados, os povoados, não é? Que depois evoluíram e viraram estados soberanos nesse mundo atual, eles já tinham ali os seus contatos, as suas trocas, e isso era feito de forma consuetudinária, não havia ainda tratado escrito, tá? Terceira fonte primária, os princípios gerais de direito. Aqui também não há tanta novidade, porque os princípios gerais de direito, como o nome sugere, é de direito enquanto bloco, enquanto ciência, né? Enquanto instrumento de ordenação social. Então, nós temos aqueles princípios gerais clássicos: dar a cada um o que é seu, não lesar o outro, né? Agir com boa fé. Então, esses princípios gerais também são usados no direito internacional público. O artigo 38, ele traz do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, ele traz só uma peculiaridade. Porque o artigo 38 fala assim: os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas. Isso pode gerar um pouco de polêmica, porque parte de uma ideia de que eu tenho nações não civilizadas, né? E isso soa pouco correto atualmente, tá? Pois bem, fontes primárias, então: tratados internacionais, o costume internacional e princípios gerais de direito. Então, na hora de solucionar uma controvérsia ou aplicar o direito internacional, busca-se primeiro nessas 3 fontes. Depois, o artigo 38 prevê ainda as fontes auxiliares, que são... As fontes auxiliares são no total de 5, muito fáceis de entender. Primeira fonte auxiliar, que ajuda a aplicação do direito internacional: a jurisprudência internacional. Bom, é claro que quando eu falo de jurisprudência internacional, eu estou falando da jurisprudência dos tribunais e cortes internacionais. Não interessa a jurisprudência do STF, não interessa a jurisprudência da Suprema Corte Americana ou do Tribunal Constitucional Alemão. Não interessa. Agora, interessa a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, da Corte Internacional de Justiça, interessa do nosso aqui, da nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos, do Tribunal Africano de Direitos Humanos, e assim vai. O que interessa, repito, é a jurisprudência das cortes internacionais. Tá joia?
E, claro, que esses entendimentos dessas cortes, eles podem vir de julgamentos de casos concretos, são submetidos à apreciação, mas também pode vir de consultas que são realizadas a esses tribunais. Nós sabemos que a nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos emite opiniões consultivas quando ela é provocada. Né? É uma característica dessas cortes internacionais ter uma competência consultiva também, o que, por exemplo, não acontece com frequência no direito interno. Certo? Só lembrando que a justiça eleitoral tem competência consultiva aqui dentro, as outras não. Então, isso é a jurisprudência. Legal? Segunda fonte, auxiliar. Tá acabando já, pessoal. Vou usar mais 12 minutinhos da vida de vocês e depois a gente descansa. Segunda fonte, doutrina. Bom, aí não tem para onde correr, porque os doutrinadores eles têm que estar morando em algum país do mundo, não é verdade? Falar a doutrina dos doutrinadores que não tem pátria, que são, não precisa também tanto rigor. Aí eu tenho de importante que esses doutrinadores sejam reconhecidos como pessoas que produzem material de qualidade no direito internacional, né? São aqueles mais qualificados, mais renomados. Então, porque a doutrina é uma interpretação do direito, então ela é fonte também para a aplicação do direito. Aqui eu ressalto que essa preocupação com a doutrina, com a ciência, ela é tão grande que desde 1923 já existe, não é, uma academia de direito internacional público dedicada ao estudo e desenvolvimento dessa ciência. Ela funciona em Haia, na Holanda. E a ONU também tem, né, uma comissão de direito internacional público para estudar e aprimorar a matéria. Legal. Terceira fonte, analogia. Também aqui não há muito o que nós renovarmos para vocês em termos de conhecimento. A analogia é aquela situação na qual eu tenho um caso A que foi resolvido, que eu tenho regramento, e um caso B semelhante ao A, para o qual eu não tenho regramento. Então eu aplico, conforme as semelhanças dos casos, a solução de um para outro. Né? É uma forma também de fechamento do sistema. Né? Porque é aquilo que a gente aprendeu. O ordenamento escrito pode ter lacuna, mas o ordenamento como um todo não pode. Né? Então a analogia é mais uma forma de fechar essa lacuna. A quarta fonte auxiliar é a equidade. Bom, a equidade, famosa muleta, né, do direito, muleta da justiça, é aquela situação na qual é autorizado que se despreze o ordenamento escrito e aplique-se uma ideia de justiça. Tá? Isso é julgar por equidade. Uma pegadinha que geralmente fazem Professor, é que eu tenho... Oi? Você pode repetir sobre a equidade, fazendo favor? Tá, já. A equidade, então, é uma ferramenta na qual se permite que o julgador deixe de lado a letra fria, seca do ordenamento escrito e aplique uma ideia de justiça. Claro que tem que ser uma ideia de justiça fundamentada, né? Não se tira um coelho da cartola, mas se aplica uma ideia de justiça para a solução daquele caso. Certo? E aí o que acontece? Valeu, professor. Valeu. Pessoal, quem chegou depois ou agora há pouco, lembra de dar o
presente lá no chat, tá? O que acontece é uma pegadinha. Porque eu tenho o julgamento por equidade, que é esse conceito que eu acabei de dizer, e o julgamento com equidade. Não é verdade? Julgar por equidade quando o ordenamento permite. Veja, o ordenamento escrito, ele fala, aqui pode me jogar do lado e resolver conforme a ideia de justiça. Isso é julgar por equidade. Fica tranquila, Giovana, seja muito bem-vinda, tá? Agora, julgar com equidade é uma obrigação de qualquer juiz, não é? Pautado numa ideia de ordenamento justo, né? Mas daí observando a lei. Então, eu já vi em questão de concurso isso, tá, turma? É uma palavrinha. Tenham essa ideia. Julgar com equidade sempre. Né? Equidistante das partes, imparcial, aplicando a lei ao caso concreto. Julgar por equidade só quando o ordenamento assim permitir. Certo? Pode deixar, fica à vontade. Legal. A quinta e última fonte auxiliar são as decisões das organizações internacionais. Não raro, as organizações internacionais, especialmente aquelas temáticas, como, por exemplo, Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial do Comércio, Organização Internacional do Trabalho, essas organizações, elas expedem resoluções, recomendações, algumas diretrizes, e essas recomendações também servem para ajudar a interpretar o direito internacional público. Por exemplo, não raro, a OIT expede recomendações, não é? Sobre organização do trabalho, sobre eventuais direitos dos trabalhadores, direitos dos empregadores e assim por diante. Essas recomendações servem também como fonte para a aplicação do direito internacional público. Por quê? Porque elas são expedidas no âmbito de um colegiado de estados, de um conjunto de estados, né? E assim sendo, tem legitimidade, sim, para influenciar na aplicação do direito internacional público. Recapitulando, nós vimos fontes primárias, tratados, costumes, princípios gerais, fontes auxiliares, a jurisprudência, a doutrina, a analogia, a equidade e as decisões das organizações internacionais. As fontes auxiliares são formas de integração e interpretação do direito internacional público. Aí, agora para a gente encerrar, mais 5 minutos, eu quero fazer uma diferenciação com vocês entre dois grupos de normas internacionais. Pois bem, tem um grupo de normas chamado de jus cogens, com J, jus cogens, ou normas imperativas. E eu tenho um outro grupinho chamado de normas de soft law. Pois bem, as normas imperativas, turma, elas são verdadeiras cláusulas pétreas internacionais. Todos os tratados, passados, presentes e futuros, devem observar as normas imperativas, sob pena de nulidade. Se eu posso dar um exemplo de normas imperativas, posso. E vou repetir o exemplo de quarta-feira. Nós conversamos lá sobre princípios de direito internacional público. Aqueles princípios, entre outros, como eu disse, eu tinha destacado os 10 mais importantes. Aqueles princípios são normas imperativas. Qualquer tratado celebrado entre os Estados soberanos, organizações internacionais, que afronte o conteúdo daqueles princípios é um tratado nulo. Tá?
E a imperatividade dessas normas é tamanha que elas podem, inclusive, nulificar um tratado pretérito. Porque, a princípio, eu estou falando assim, com a minha mãozinha, tenho as normas imperativas e depois vem um tratado que contraria as normas imperativas. Esse tratado é nulo. Mas pode acontecer o contrário, eu já ter um tratado e, como o direito é muito dinâmico, ser criado um novo princípio de direito internacional público imperativo. E o tratado pretérito, se conflitar com esse novo princípio, também é considerado nulo. Porque a gente pode pensar numa lógica assim, ora, se quando o tratado foi feito, ele era válido e estava de acordo com o ordenamento, ele deve permanecer. Mas a força derrogante, a força imperativa dessas normas de ius cogens, ela é tão forte que ela, inclusive, afeta tratados passados. E aqui, quando eu digo que é nulo, como nós estamos falando já com gente entendida no assunto do direito, vocês lembram que, pelo princípio da conservação, se eu conseguir aproveitar alguma coisa daquele tratado, o que é aproveitável continua. Eu descarto só o que é nulo, o que é podre do tratado. Seja uma nulidade inicial ou seja uma nulidade superveniente. Certo? Ótimo. Em contraponto, as normas de ius cogens, elas são mencionadas na Convenção de Viena de 1969. Vocês já perceberam que geralmente a gente fala o lugar e o ano da convenção, né? Então, Convenção de Viena de 69, no seu artigo 53 e no artigo 64. Tá? No plano oposto, eu tenho as normas de soft law. Numa tradução livre e tosca, seriam normas flexíveis, né? Que são o completo oposto das normas imperativas. As normas de soft law, elas são consideradas mais como uma declaração de intenções, que não tem força vinculante, que não tem força imperativa. Cabe a cada Estado, de acordo com a sua conveniência, observá-las ou não. E a não observância não traz consequência jurídica nenhuma. Pode trazer consequências em outros campos, econômico, político, mas jurídicas não trazem consequências à sua inobservância. Exemplo clássico, as normas de direito ambiental, né? As normas internacionais, claro. Nós estamos tendo agora, no 10º termo, com a professora Daniela, as aulas de direito ambiental. E lá, ela já falou, provavelmente vai falar, da Convenção de Estocolmo, de 1972, que foi um marco muito importante para o direito ambiental no mundo. As normas que foram edificadas lá em Estocolmo, em 1972, não obrigavam os Estados. 20 anos depois, nós temos a ECO 92, no Rio de Janeiro. Você vai perceber que sempre de 20 em 20 anos, que os planos são vintenários. Também foi criado lá uma série de normas e protocolos, diminuição da emissão do gás carbônico para reduzir o aquecimento global e tudo mais. E nós vemos que, em contrariedade, tem países que aumentaram a produção do gás carbônico. Depois, na Rio+20, em 2012, nova rodada de encontros para discutir o meio ambiente, e sai de lá com uma série de artigos e medidas para preservar o ambiente. E, novamente, os Estados descumprem sem consequência jurídica alguma. O que pode haver, por exemplo, é uma consequência econômica. Determinados países dizerem, olha, nós não vamos comprar mais produto de país que desmata, que faz queimada e assim sucessivamente.
mas juridicamente falando, não há o que impor. Certo? É isso que eu gostaria de tratar com vocês nesse encontro. Agora o microfone está aberto aí para dúvidas. Lembrando, então, que amanhã eu já vou disponibilizar essa aula no Ambiente Conhecer, lá o link, aí você clica e a aula vai estar salva mesmo o arquivo nos servidores do YouTube, tá? Só lembrando, então, daí você vai lá, já aproveita e se inscreve no meu canal, dá like, tá certo? Compartilha, passa para frente. Sim, o material da aula já está no Ambiente Conhecer desde hoje à tarde. Você vai lá em percurso de atividades, primeiro bimestre, já tem a aula 1, que foi anteontem, e a aula 2, que é a aula de hoje. E, além disso, o material de apoio também. Tá? Sim, senhor professor. Belezinha? Eu vou encerrar a gravação, então. Professor, valeu pela aula, boa noite, bom fim de semana. Eu que agradeço.